Continuando o estudo do direito constitucional, vamos falar agora sobre a teoria do poder constituinte. Antes de tudo, precisamos distinguir o poder constituinte da teoria do poder constituinte. O poder constituinte trata-se da força política de um país, e ela sempre existiu, segundo Emmanuel Joseph Sieyès, que afirmava isso desde 1788. Ele também é conhecido como Abade de Sieyès. No entanto, a teoria do poder constituinte ela vem sendo formada desde o século XIX. Observa a utilização do poder constituinte para a formação de uma carta política. Portanto, o objeto da teoria do poder constituinte é o próprio poder constituinte, que é essa força política de um determinado país. Essa teoria do poder constituinte pode ser observada de várias formas. Vamos começar pelos antecedentes dessa teoria. Essa teoria é construída a partir da monarquia francesa. Nesse caso, é preciso entender que a monarquia francesa concentrava o poder político no clero e na nobreza, que eram considerados primeiro Estado e segundo Estado. Eles tinham o poder político nas mãos e representavam aproximadamente 2% de toda a população. O restante da população, que era considerado terceiro Estado, com cerca de 98% da população da França, não tinha nenhum poder político. E nesse grupo existiam empregadores, empregados, comerciantes, banqueiros, bancários e toda a sorte de pessoas, ricas ou não, que não tinham qualquer poder político. Daí, em 1788, como foi falado, Abade de Sieyès lança o livro O que é o Terceiro Estado? E caso você tenha o nosso fichamento, pode clicar nesse link e será direcionado ao livro que se encontra em francês. E nesse livro, Abade de Sieyès questiona o que é que efetivamente quer o terceiro Estado e o que efetivamente tem esse terceiro Estado. Então, em 1788, houve o questionamento do interesse do terceiro Estado por força da extrema concentração de poder que existia nas mãos de poucas pessoas na França. Esse questionamento, de 1788, semeia as bases da Revolução Francesa, que durou de 1789 a 1799. Portanto, observe, não é somente uma constituinte que altera o poder do Estado. Toda vez que um determinado poder substitui o poder anterior, nós temos um novo Estado. E a Revolução Francesa fez exatamente isso. Daí, após a Revolução Francesa, em 1891, surge a Constituição da França, que foi produzida através de uma assembleia que representaria a nação, ou seja, constituída pelo povo, e que criaria uma Constituição que sujeitaria todos a ela. Assim, a nação seria governada por todos, ou seja, primeiro, segundo e terceiro estados, que através do poder constituinte revolucionário, criou uma Constituição e alterou as estruturas de poder do Estado francês. Essa teoria do poder constituinte ainda classifica o poder constituinte em duas espécies distintas, sendo poder constituinte originário, ou ainda chamado de poder constituinte de primeiro grau, ou poder constituinte derivado, também conhecido como poder constituinte de segundo grau. O poder constituinte originário ou criador é aquele que cria as normas constitucionais originárias. Já o poder constituinte derivado, ou de segundo grau, é subdividido em poder constituinte reformador, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, que determina que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Ou ainda, como poder decorrente, nos termos do artigo 11 da ADCT, que determina que cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado, no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Portanto, esse poder decorrente delega poderes à Assembleia Estadual para a criação da Constituição Estadual. Dessa forma, teremos como funções destas espécies de poder
constituinte o seguinte: no caso do poder constituinte originário, é aquele que cria a Constituição Federal. Por isso ele é também conhecido como poder constituinte criador. Já no caso do poder constituinte derivado decorrente, ele cria ou reforma as constituições estaduais. Lembrando que isso somente se dá nos estados federativos, porque nos estados unitários, conforme vimos na classificação das constituições, não existe delegação de poder. E caso você tenha o nosso fichamento, poderá clicar nesse link e será direcionado ao fichamento respectivo para o estudo. Já em relação ao poder derivado reformador, ele tem a função de reforma da Constituição Federal, conforme lemos no artigo 60. Outra questão importante em relação à teoria do poder constituinte é a natureza jurídica do poder constituinte. Nesse caso, teremos o poder constituinte como poder de fato ou o poder constituinte como poder de direito, sendo que as duas teorias são debatidas. Entretanto, atualmente, no direito internacional, o poder constituinte como poder de direito é o que tem maior força, pois, no caso do poder constituinte de fato, é um poder que basta em si mesmo. Dessa forma, esse poder é legitimado pela Assembleia Constituinte. Ele tem como fundamento o positivismo jurídico, que assevera que somente essa organização formal determina o que deve ou não ser imposto pela Constituição Federal. Observe que nesse entendimento nós poderíamos, por exemplo, fazer uma nova Assembleia Constituinte através de uma revolução ou mesmo de uma mudança de poder de forma pacífica que retirasse princípios fundamentais ou determinasse a pena de tortura, por exemplo, pois o que importa é o que a Assembleia Constituinte decide. Portanto, ele não leva em consideração o que o mundo jurídico, em uma ideia mais ampla, permite ou não permite. O que importa é o que a Assembleia Constituinte decidiu. Dessa forma, o positivismo jurídico poderia, em tese, admitir que a Assembleia Constituinte retirasse direitos fundamentais. Já no caso do poder constituinte como poder de direito, entende-se que esse poder ele é limitado por valores superiores e anteriores à Assembleia Constituinte. Ele tem por base o justnaturalismo jurídico, que entende que existem valores superiores ao poder constituinte e, portanto, superiores à Assembleia Constituinte. Dessa forma, não poderíamos criar uma Constituição que atacasse valores naturais, como, por exemplo, a proteção à vida, pois esses valores foram sendo construídos de forma natural, por isso naturalista, e estão inscritos em princípios superiores e anteriores ao poder constituinte. E nós falamos um pouco sobre isso quando abordamos a introdução do direito em relação à sua estrutura e classificação. E caso você tenha o nosso fichamento, basta clicar nesse link e será direcionado a esse fechamento para uma revisão. Por isso, conforme abordamos, a teoria que mais prevalece no mundo jurídico em relação à teoria do poder constituinte é que ela é um poder de direito. Caso contrário, nós validaríamos interesses mesquinhos e desumanos para o poder constituinte. Outra questão importante em relação à teoria do poder constituinte diz respeito à titularidade do exercício desse poder. E isso nós encontramos lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que determina que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Assim, nós teremos que a titularidade do poder constituinte é do povo, e o exercício dessa titularidade ou desse poder se dá de forma direta, nos termos do artigo 14 da Constituição Federal, que determina que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Portanto, esse exercício direto do poder constituinte se dará por plebiscito, que é uma consulta popular que é realizada antes da formação da lei, ou por referendo, que é uma consulta popular realizada após a formação da lei, ou ainda por iniciativa popular, através de criação de projetos de lei. Dessa forma, não é possível a criação de emenda constitucional por iniciativa popular. Observe que isso
é uma forma de controle de poder para evitar que a população altere a Constituição, pois um projeto de lei pode tramitar na nossa Câmara Legislativa, por exemplo, por décadas. Assim, o poder constituído teria tempo de manipular ou de impedir essas alterações. Por isso, muitas vezes, temos a convulsão popular, que, embora não esteja descrito como um exercício direto de poder, se ela dá resultado, ela é considerada como um exercício direto. E aqui no Brasil nós não temos exemplos eficazes desse tipo de iniciativa. Entretanto, podemos citar a Revolução Francesa, que, conforme foi dito anteriormente, partiu de uma determinada revolução, uma convulsão social. Temos outras situações bem interessantes, como, por exemplo, a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, que tem como contexto histórico a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ela positivou os direitos naturais, e é interessante ler o seu artigo 3º, que diz que o governo é instituído ou deveria sê-lo para proveito comum, proteção e segurança do povo, nação ou comunidade, que de todas as formas e modos de governo, esta é a melhor e mais capaz de produzir maior felicidade e segurança. E aqui está mais eficazmente assegurada contra o perigo de um mau governo. E aqui nós estamos falando da democracia. E que se um governo se mostrar inadequado ou contrário a tais princípios, a maioria da comunidade tem o direito indiscutível, inalienável, irrevogável de reformá-lo, alterá-lo ou de aboli-lo da maneira considerada mais condizente com o bem público. Portanto, tocar o governo. Observe que não existe nenhum despudor em falar que você pode abolir um mau governo. Isso porque nós estamos falando aqui no poder constituinte, no próprio poder constituinte, do direito natural, que sempre existiu e sempre existirá. Portanto, a construção de uma sociedade pacífica passa necessariamente por um governo justo, eficaz e ético, que se deu por meio de uma revolução também, que pode ser uma forma de exercício do poder. Outra forma de exercício do poder constituinte pelo povo é a forma indireta, que é a forma mais usual e que estamos acostumados. Ela se dá através de representantes eleitos. Entretanto, é importante observar que, no caso do Brasil, embora não tenhamos uma eleição indireta, as regras eleitorais fazem com que a eleição seja, de certa forma, indireta, que se dá por meio da eleição proporcional, quando um candidato que você não elegeu entra por força do coeficiente eleitoral. Assim, nós teremos os representantes eleitos de forma majoritária e os representantes eleitos de forma proporcional.